Bom, irmãos, estamos conversando sobre o número 10, a segunda vinda do Senhor, mostrando na palavra a extrema urgência de entendermos esse assunto a respeito da segunda vinda do Senhor, não é? E hoje eu quero começar a falar com vocês, começar a falar sobre um tema extremamente sério, que é o fim da dispensação da graça de Deus, né? Faz parte desse processo aí, né? Então, eu citei a palavra dispensação, né? E a palavra dispensação, ela designa, tem várias, né? Ou um aion, ou um tempo indeterminado, ou século, tem várias palavras que definem essa palavra dispensação, né? Começa no Éden, onde tudo acontece, né? Depois o homem vai se afastando de Deus, né? Os filhos de Caim e os filhos de Sete, né? Duas gerações. Só que com o tempo, isso demorou, foi mais de 1000 anos. Os filhos de Caim, de Sete, se misturam com os filhos de Caim. Estou fazendo um resumo aqui, para você ter uma ideia, né? As pessoas não estão muito, talvez, habituadas a essa linguagem, né? E os filhos de Caim degeneraram completamente, né? Só que com o passar do tempo, os filhos de Sete também foram assim, se misturando, fazendo uma mistura com os filhos de Caim, né? A tal ponto que surgiram os gigantes. E foi uma alteração no DNA do homem, né? Com a mistura de homem com demônio, uma coisa horrível. E foi necessário que Deus, então, destruísse tudo. Ele enviou o dilúvio, né? Antes de enviar o dilúvio, e aí tem uma visão que você precisa entender, tem aqui, importantíssimo. Antes de ele enviar o dilúvio, ele levantou um homem chamado Enoque. Enoque, está escrito, ele andou com Deus. E Deus para si o tomou. Então, Enoque subiu para Deus, ele não passou pela morte, né? O bisneto dele, Noé, foi quem construiu a arca e salvou a sua família, salvando a humanidade inteira, né? Noé. Então, Enoque, ele traz uma visão do arrebatamento. Enoque fala do arrebatamento. Enoque profetizou sobre a segunda vinda, que é agora. Então, Enoque profetizou sobre a segunda vinda. Fala do arrebatamento, né? Noé, não. Noé fala do povo de Deus, Israel. Noé profetiza o povo de Deus, né? Porque agora na tribulação, o povo de Deus fica aqui, passa pela tribulação, né? É guardado, mas fica aqui, né? Não todo o povo, mas um terço do povo fica, né? Então você tem um entendimento aqui assim, ó. O nosso alvo é mostrar para vocês o fim da dispensação da graça de Deus. Então, a primeira dispensação do Éden, depois essa aqui, essa do dilúvio, né? E as coisas continuam, né? Noé desce da arca, os filhos de Noé, eles estabelecem 70 nações, está em Gênesis capítulo 10, né? E tem um homem chamado Nimrod, que é um homem extremamente mau,
dirigido, ele é o tipo do anticristo antigo, né? Ele constrói a Torre de Babel, né? Eu tenho estudos bem circunstanciados, aprofundados sobre essa questão da Torre de Babel, né? Não, aqui não é a altura, subiu, mas é outra coisa, era entrar num espaço diferente, né? Espiritual. Então, com esse homem, a humanidade se desviou completamente. Aí o Senhor vem lá de cima e ele confunde as línguas para que o povo se espalhasse por toda a terra. Sabe, gente, olha, irmãos, a única coisa que Deus quer é desde o começo é que nós possamos ser testemunhas dele em toda a terra. É impressionante isso. Ele espalha o povo por toda a terra, confundindo as línguas, né? E com isso, esperando, né, que o povo seja testemunho dele em toda a terra, estabeleça o reino dele em toda a terra, né? Só que o que acontece, né? O povo não faz isso, se afasta de Deus, né? Por isso, no mundo onde você for, você vai ver o quê? Você vai ver pessoas distantes de Deus. É impressionante isso. Como o homem não quer Deus. Como o homem, ele quer seguir a sua carne, a sua vontade, né? E assim cai nas mãos daquele que é rebelde, completamente, que é Satanás, né? Então, a terra caiu nas mãos de Satanás. A verdade é essa, né? No tempo da Torre de Babel, logo depois, né? Só que aí, eu estou fazendo um histórico, né? Eu demoraria muito em cada fase, mas só se entender para aqueles que talvez não estão bem familiarizados em relação ao que eu estou falando, né? Hoje, qual o propósito de uma obra missionária? O propósito é ir lá, nos confins da terra, resgatar aqueles que no tempo de Nimrod foram espalhados por toda a terra. Línguas diferentes, 9.000 idiomas, idiomas e dialetos no mundo, cerca de 9.000. Então, espalhou-se por toda a terra. Então, eu preciso ir lá fazer esse resgate. Hoje, fazer missões é isso. Então, o propósito da obra missionária hoje, ele deixa de ser Jerusalém, Judéia, Samaria, quer dizer, a prioridade de Deus hoje não é mais Jerusalém, Judéia, Samaria. É confins da terra. É a fase final, nesses últimos dias da igreja, né? Nós estamos agora, irmãos, indo para a Amazônia. Já formamos 200 e poucas equipes com três pessoas para alcançarmos os ribeirinhos que nunca foram alcançados e alcançarmos tribos na Amazônia que nunca foram alcançadas. Vamos começar com a nossa casa, mas vamos continuar. Vamos para o mundo todo, né? E é rápido, porque não tem mais tempo, né? Por isso, o seu investimento hoje... Eu estou demorando um pouquinho aqui, porque a gente tem uma paixão por isso, né? Por ir aos confins da terra. Porque é a perfeita vontade de Deus hoje que eu vá até os confins da terra, né? É o caso da Amazônia, né? No Brasil, na Somália, etc, 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 né? Então, lugares
Porque, veja bem, deixa eu insistir nesse ponto aqui um pouquinho. Você tem uma igreja com 200 membros, digamos. A igreja cresceu, você tem um salão maior ou menor, você conseguiu comprou um lote, fez um salão, está ali servindo o Senhor, louvando o Senhor, ganhando almas, batizando, né? A sua igreja cresce, passa para 400 membros, etc. O investimento, se você descuidar, ele fica 99% na localidade. Sempre tem que comprar uma Kombi, tem que comprar um ônibus, você tem que arrumar o forro da igreja, arrumar o piso, você tem que colocar um climatizador ou um ar-condicionado. Fica ali. Quando Paulo fala que... olha aqui, é importante, eu vou ler esse versículo para você entender esse ponto e chegar onde eu quero chegar, que é o fim da dispensação da graça de Deus, né? Romanos 15, versículo 18. Olha aqui. Preste muita atenção, sabe por quê? Porque nós estamos no fim da dispensação da graça de Deus. No fim mesmo, é questão de poucos anos. Olha aqui. Porque não ousarei, Paulo, discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio. Quer dizer, ele está dando o seu exemplo, né? Para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Então, o propósito de Paulo, ele está obedecendo para ir aos gentios. Vamos lá. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Na verdade, irmãos, se você estudar a história do apóstolo Paulo, você vai ver que mais no final do seu ministério, ele devia ter cerca de 300 missionários pelo mundo inteiro, confins da terra. E ele fala aqui, ó, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, isso aqui, hoje, é exatamente o papel da igreja nesse final da dispensação da graça de Deus. Esse é o papel A, B e C da igreja. 1, 2 e 3 é esse. Ir lá, não é? Bom, falamos da Torre de Babel. O Senhor vem, confunde as línguas, o povo, aí vão para toda a terra, cai nas mãos do inimigo, e eu tenho que ir lá fazer o resgate. Índios, etc, etc, etc. Eu tenho que ir. Só para você relembrar por quê. O foco é esse. Aquele irmão que tem uma igreja de 200 membros, passou para 400 ou 500 membros, se esse pastor não entender esse princípio, ele vai perder o arrebatamento. Ele vai perder. Porque eu escrevi aqui uma frase assim, ó, sem confins da terra, sem arrebatamento. Não tem arrebatamento. Hoje, o pastor precisa levar a sua igreja, seja orando, seja de alguma forma, o pastor precisa levar a sua igreja a fazer o quê? Ir aos confins da terra. Porque veja bem, irmãos, eu preguei muitos anos aquele avivamento para ganhar a cidade inteira. Só que eu estava errado. Eu preguei isso 20 anos. Estudei sobre todos os avivamentos que eu pude estudar. Mas nunca ganhei uma cidade inteira para Jesus. Porque o propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus hoje, do nosso Senhor, é tirar a igreja
dessas 4 paredes e levar a igreja até os confins da terra. Porque é o momento final. É o fim da dispensação da graça de Deus, né? Muito bem, quero deixar esse ponto com vocês. Você nunca vai ganhar a sua cidade. Então, você vai continuar ganhando, claro, evangelizando, ganhando, batizando, normal. Mas o seu foco principal precisa ser lá, nos confins da terra. Esse é o foco que o Espírito Santo tem trazido para a igreja nos dias de hoje, especialmente a igreja brasileira. Quando vem Nimrod, o Senhor levanta também Abraão. Olha como é. Abraão é a resposta de Deus. E ele fala para Abraão sobre confins da terra. Sai da tua terra, da tua parentela. E ele sai, ele obedece a Deus, né? Ele morava em Ur, dos caldeus, muito longe, 1000 quilômetros de distância. Mas ele sai de lá com a sua família e vai para um lugar que ele nem conhecia. A Bíblia fala lugar que eu vou te mostrar esse lugar, né? E mostrou, era a terra da Palestina, hoje Canaã, né? Ou Israel, né? Então, veja bem, aqui você tem uma outra dispensação, que é a dispensação dos patriarcas, a dispensação da promessa do Messias, né? Abraão é o pai espiritual do Messias, né? O neto de Abraão, Judá, foi através da tribo de Judá que o Messias veio, né? Então, essa dispensação, como ela termina? Gente, sempre o homem se afasta de Deus. Ela termina com, aí vem Abraão, Isaac, depois Jacó, termina o povo escravo no Egito. Toda dispensação termina com queda. Como o homem é mau, como o homem não ama Deus, ele ama a si mesmo, né? E ele não quer obedecer o que Deus mandou fazer, né? Então o que ocorre é que o povo dele, filho de Abraão, agora o povo judeu, né? Interessante como Deus vai tecendo uma verdade, ele vai tecendo essa verdade dentro dos séculos, das dispensações. A verdade dele vai aparecendo, né? Então agora tem uma tribo, através daquela tribo vai nascer o Messias, né? O povo fica escravo lá no Egito 430 anos, aí o Senhor levanta um homem chamado Moisés, né? Resumindo, Moisés tira o povo do Egito, né? E aqui é importante mencionar o número 10, né? Que para tirar o povo do Egito, foi necessário que o povo fosse julgado. Os egípcios fossem julgados por Deus. Então Deus manda 10 pragas. Eu já mostrei que o número 10 vai falar de quê? O número 10 vai falar do juízo de Deus, né? Vai falar do juízo de Deus sobre o homem. Então agora você tem o juízo de Deus sobre os judeus lá no Egito, né? Mas ele sempre dá um livramento. Levanta Moisés. E com Moisés na liderança, e para libertar o faraó não queria, né? Então ele envia 10 pragas. Está aqui do capítulo 7 até o capítulo 12 de Êxodo, descrevendo essas 10 pragas, né? A última praga foi a morte dos primogênitos, né? A primeira foi o sangue, o rio, a água do Nilo se tornou em sangue, né? Então, aí você tem as 10 pragas. Juízo. 10 vai falar de juízo, do juízo de Deus, né? Já mostrei isso em aula anterior, né? Vai falar do juízo de Deus. Então, irmãos, o povo guiado por Moisés,
durante 40 anos no deserto. Por que 40 anos? De novo, a graça de Deus sempre se manifestando. Em cada dispensação, em cada aion, a graça de Deus se manifesta de maneira explícita, né? É o caso, por exemplo, do bezerro de ouro. Moisés sobe para o monte, recebe as tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos, olha aí, 10 mandamentos. Os 10 mandamentos e vão estabelecer o juízo de Deus por toda a terra, baseado nos 10 mandamentos. É que o juízo final vai se manifestar nos 10 mandamentos. De novo, número 10, falando de juízo, né? Ele falou, ó, não farás para ti imagem de escultura. Quando ele desce do monte 40 dias depois, o povo tinha feito o quê? Uma imagem de escultura, um bezerro de ouro, né? Então, esse povo que fez o bezerro de ouro, Moisés desce, queima aquilo, acaba com aquilo, com a imagem, né? Do bezerro que tinha sido feito de ouro. E preste bem atenção. Moisés fala assim: quem é pelo Senhor, venha para o meu lado, venha para cá. Só a tribo de Levi veio, mas eram 12 tribos. As 11 tribos preferiram o bezerro de ouro. Será que tem alguma semelhança com o que está acontecendo hoje? Alguma semelhança? Total. O dinheiro, o ouro, Mamon, governa o mundo hoje. E o surgimento do anticristo, que é agora, talvez já esse ano, o Senhor vai revelar quem é ele, vem baseado no ouro. Hoje nós temos um homem que tem, o patrimônio dele é $1 trilhão. O ouro, dinheiro, foi isso que o povo preferiu. E a igreja hoje está preferindo o ouro, grande parte dela, né? Está preferindo os bens, a fama, o patrimônio, o luxo, né? Jesus não tinha nenhum travesseiro para pôr a cabeça, né? No entanto, o seguidor de Jesus, né, dorme em camas de alto luxo, né? Quer dizer, preste bem atenção agora. Moisés leva o povo, não consegue entrar, as razões não vou falar agora. Agora, Josué conduz o povo, atravessa o Jordão, conquista a terra, 480 anos, ele conquista a terra, morre, vem um período muito triste, que é o período dos juízes, né? Quase 500 anos, né? Eu disse 480, não com Josué, foi um período pequeno, mas 480 foi o tempo em que o povo de Deus esteve na sua pior fase espiritual, né? Que é o tempo dos juízes. Aí vem um homem chamado Samuel, que estabelece o reino, ele faz, vamos dizer assim, a constituição, né? Aí nomeia um rei, que é Saul, né? Foi um rei mau, um rei que não cria em Deus. Depois vem Davi, que é o rei assim, que estabeleceu o reino de Deus, né? Mas debaixo de quê? Da lei. Debaixo da lei, né? Aí você termina esse período como? Com a morte do Senhor Jesus. Morte e ressurreição do Senhor Jesus. Com isso, inicia-se a dispensação da graça de Deus, que está terminando agora. Vamos continuar conversando sobre isso para trazer uma luz geral sobre o fim
da dispensação da graça de Deus, que já... Eu vou explicar, que a vara já foi quebrada, né? Deus abençoe vocês. É bom ter vocês com a gente. Estamos aqui para ensinar essas coisas e para preparar você para o arrebatamento. Fica com Deus.